A paz do Senhor Jesus. Para você que não me conhece, meu nome é Jorge TKD, servo do Senhor, aquele que acorda na madrugada e fala com Deus, assim como muitos também fazem. Amém? O assunto hoje tem coisas que estão encobertas, está escrito lá ao fundo, né? Mas no seu tempo serão reveladas. E a cada dia que passa, homens considerados de Deus e mulheres, as máscaras vão caindo. Mas quem é o culpado? Será o Satanás? Será Satanás tão bobinho assim, igual alguns homens declarados de Deus, fazem questão de mandar o povo ficar de costa para a rua para falar sai, 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 esquecendo que este ser é muito perigoso, com capacidade para converter 1/3 dos anjos do céu, conforme eu já falei isso em uma outra pregação? Amados, vamos ler aqui um texto sobre a tentação de Jesus, um pequeno ponto, para nós chegarmos a um denominador aqui, sobre alguns detalhes. Se encontra no Evangelho de Mateus 4, vamos ler a partir do 8, que tem alguns, se tu és filho de Deus, transforma pão em peixe, se joga daqui do pináculo, vamos partir do 8, vamos deixar para lá essa parte. Levou novamente o diabo levou Jesus a um monte muito alto. Caramba, muito alto, hein? Para você que gosta de monte muito alto, nem sempre Deus pode estar lá para te abençoar, pode ser o próprio diabo. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então o Senhor lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e chegaram os anjos para o servir. Não dá tempo de fazer a conjectura que o vídeo vai ficar muito longo, mas só um pequeno detalhe sobre isso aqui. Monte, muito alto. Muitas das vezes a pessoa pensa que vai falar com Deus e pode estar lá um enviado do diabo para poder colocar a ilusão na tua cabeça. Abre teu olho, vaso, ó. O diabo levou Jesus a um monte muito alto. Confere lá na tua Bíblia. Mateus 4, 8 em diante. Número 2. Quantas e quantos homens de Deus vêm contradizendo e as máscaras vêm caindo nos dias atuais? Qual é a estratégia maligna? Você acha que o coisinha ruim é um bobinho, igual muitos pastores ficam sai, sai, sai? Será que ele realmente é um anjo bobinho? É um anjo idiota ao qual você pode entrevistar? Fala, diabo, de onde tu é? Qual que é que tu quer? Tudo isso para mim é conversa fiada, para mim. Me perdoe a você que crê dessa forma, porque Jesus falou para não dar lugar ao diabo. E como é que você, se a palavra diz em Efésios 4, né? 4, 27, para você não dar lugar ao diabo e tu quer entrevistar o diabo? Mas a questão não é esse o ponto. O ponto é, quando homens de Deus se deixam corromper o seu coração por causa de dinheiro, aí complica. Eu postei um vídeo do Dr. Silas, copiado da internet, não foi produzido por mim, não no objetivo de humilhar ele, já falei isso no outro vídeo, mas para que os demais irmãos, os demais pastores, apóstolos, ministros, bispos, missionários e tantos outros que estão servindo a Deus não caírem nesse laço. Tem que tomar cuidado com o que fala, tem que ser se ensina ou não, o que passa disso a palavra diz que é o quê? Procedência maligna. Eu, como servo de Deus, fui escolhido por Ele e não por homens. Não devo satisfação a homem nenhum do que devo falar na internet, a não ser quando ele fala: vai lá, meu filho, e fale. Assim como Deus tinha Jeremias, Isaías, Ezequiel, Neemias, Amós e tantos outros homens que não precisava de autorização de outro homem para saber o que fazer. Assim também existe nesse tempo homens trabalhando para o reino assim. Então o Jorge TKD faz parte desse time, que não precisa perguntar se pode, porque ele pergunta ao pastor dele se pode falar, se deve falar e como deve falar. Agora, quanto a você que está aí em cima do muro, preocupado, desanimado, porque o evangelho está uma bagunça, o evangelho não está uma bagunça não, mano. O evangelho continua arrumadinho, direitinho.
O que está uma bagunça são as ideias. O que está uma bagunça é a falta de discernimento espiritual. O que está uma bagunça é pessoas cantando louvor, dizendo que é de louvor e adoração, e os idiotas, me perdoem a expressão, porque uma pessoa que não estuda a Bíblia e faz tudo o que mandam lá no púlpito, ela é um fantoche, ela é manipulada por qualquer um que esteja lá em cima. Por quê? Porque não estuda a Bíblia. A palavra de Deus orienta o quê? Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E muitos por não estudarem, e muitos por não dedicarem tempo para ir a uma escola bíblica dominical, que mais se aprende com os irmãos, com as perguntas, do que com o próprio professor que quer ali ler texto e ficar ali lendo a revista toda. Lê a revista, professor. Ô professora de escola bíblica, lê a revista e a gente lê em casa. A gente não está precisando de alguém para ler a revista para a gente. A gente está precisando de alguém para perguntar, alguém entendeu? Alguém tem um entendimento diferente desse que o professor está passando aqui, o autor do livro? Isso sim, isso é uma aula. Agora, quando você fica lendo a revista e deixa todo mundo caladinho e fala, se não entendeu, pergunte. É conversa fiada, não é bem assim. Então vamos finalizar. O que está se passando nos dias atuais são louvores que não é de adoração ao Senhor, e as pessoas cantam. Agora, meu querido, eu não estou aqui falando bem, mas eu vou citar apenas um exemplo. Não tem a Ana Paula Valadão, que o pessoal fala que ela cobra 250 mil, mas escuta os louvores dela. Escuta os louvores de Fernandinho para saber o que é louvor e adoração. Eu estou colocando esses dois, mas existem outros, né? Eu estou colocando esses dois como os meus número 1 em tempo de ouvido de ouvir e ver que está ali havendo uma adoração ao reino. Triste é, que eu já falei no vídeo anterior a esse, pastores batendo papo na hora do louvor. Triste é na oportunidade de alguém que foi convidado para pregar, dar 10 minutos e ficar 40 minutos com profecia, 40 minutos com o quê? Com louvores. Ah, mas se lembra de Davi, Jorge? Você se lembra, Jorge TKD? Quando Saul tinha aquele espírito mal da parte de Deus, o Davi vinha, louvava e o espírito saía. Isso é um caso, amado. Isso é um caso na Bíblia. Não são vários. Então o louvor é uma bênção, a adoração é uma bênção, mas o que liberta, que o Senhor Jesus falou, é a palavra. E como é que você convida o Jorge TKD? E como é que você convida o homem que vem muitas das vezes, pega avião, pega ônibus, passa horas no trânsito para dar 10, 15 minutos para pregar? Só existe uma igreja que eu conheço que dedica tempo para pregar a palavra. Não estou aqui enchendo a bola do Pai Larim, mas a igreja do Nova Vida é no mínimo 1 hora de palavra. Mas as igrejas querem mais satisfazer os seus próprios egos. Os pastores estão muito preocupados, não generalizando que isso não acontece com todos, e eu não poderia afirmar isso porque eu não estou em todas as igrejas. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que muitos ministérios estão muito preocupados que o freguês volte. Que isso, irmão Jorge? Fala assim não, que entristece o coração do novo convertido. Aí é outro problema. Novo convertido fica dando leitinho para novo convertido e o velho convertido não se alimenta. Meu querido, o Espírito Santo é quem vai traduzir a cada coração. Não tem nada de ficar servindo leitinho materno, conforme o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3. Não tem nada disso, tem que servir a palavra tem que ser para corrigir, para exortar, para ensinar, para avivar e para direcionar. Enquanto vier com essas palavrinhas breves, né? Que Deus é contigo, você é um abençoado, isso é autossugestão. Isso é motivacional, é até bom. Mas e o alimento? Quando é que vem, pastor? Quando é que vai ser pregado? Ah, mas eu estou com meu embolso aqui. Isso não é o Espírito Santo falando, amado. O Espírito Santo fala quando você manda o povo abrir a Bíblia. Agora, não se iluda com coisinha ruim, o tal do Satanás, que ele está só oferecendo. Quantos e quantos ministérios subiu da noite para o dia? Era o que alguns pastores infelizes vai para debate, falar a igreja fundo de quintal, porque é a igreja que dá para 30, 40 pessoas. Mas me diz aí, quantos ministérios estão preocupados apenas com alma? Quantos ministérios estão preocupados apenas em arrecadar dinheiro para poder vestir o nu, alimentar o faminto e ir visitar o preso e atender a necessidade dos órfãos e a viúva, conforme está em Tiago 1,27, considerado como verdadeira religião? E aí entra um debate teológico.
Se é pelas obras, já não é pela lei. Aí Paulo entra num debate teológico, que é um assunto longo, não dá para comentar aqui nesse videozinho de 9 a 10 minutos. Então é fundamental você entender que não adianta, todos os ministérios podem estar comprometidos com político, todos. Mas nem todos vai ser usado por Deus de uma forma excelente. Então o que resta você? Entrar no ministério, não ficar questionando, fechar os olhos na hora da pregação. Sabe por causa de quê? Porque você vai ver o pastor, quando ele não é o pregador, o pastor presidente, conversando. Eu já vi pastor telefonando na hora da mensagem. Olha que absurdo, pastor telefonando. Ah, Jorge, mas eu estou à frente, meu querido. Há tempo para tudo nessa terra. Há tempo para tudo nessa terra. Por causa de não ter ninguém, não ter nenhum Paulo nesse tempo para poder mostrar onde está os erros, escrever carta, que cada um está fazendo o que bem quer do seu ministério. Mas aquele que realmente é de Deus, esse sim consegue perceber. Então segue a dica para você, varão ou varoa, para você que já não aguenta mais ir para um ministério e ver pessoas batendo papo, dizendo que está conferindo a Bíblia pelo celular e na verdade está vendo qual foi o resultado do teu time de futebol. E na verdade está às vezes... Porque quando você não deixa o aparelho celular do modo avião, o que vai acontecer? Vai entrar umas propagandazinhas. De repente, uma meninazinha de biquíni, aí o teu instinto masculino, ou então um cara musculoso, aí a tua atenção já é desviada. Tudo aquilo que está sendo pregado, tudo aquilo que está sendo louvado no púlpito já era. Então você passou a ser apenas o quê? Um religioso que vai à igreja e acabou. Só isso. Então o que podemos fazer nesse tempo que se aproxima o fim? Como entender se um pastor é realmente de Deus ou não? Jesus deixou a pista. Pelos frutos vos conhecereis. Colhe esse trigo de abrolho. Então é fundamental perceber que muitos estão falando uma coisa e estão fazendo outra. Mas se você ficar preocupado, querendo saber quem é o pastor certo, quem é o pastor errado, porque ele fala bem, porque ele decora muitos versículos, você não vai entender qual é o mistério. O mistério é tu dobrar o joelho quando entra. O mistério é tu fechar os olhos na hora do louvor para sentir o louvor, porque você vai ver gente conversando e você vai ficar indignado. Você vai ver pastor batendo papo, igual eu já vi algumas vezes, na hora do louvor de adoração. E aí você vai ficar indignado e você não vai conseguir também adorar, porque teus olhos estão vendo e você está olhando com os olhos mal, não porque você é mal, é por causa da circunstância, porque você é ser humano. Resta alternativa qual, irmão Jorge? Fecha os olhos na hora do louvor. Só tem essa alternativa, amado. Fecha os olhos. É a única maneira de você adorar o Senhor na hora que estiver louvando. Isso é quando é realmente louvor. Porque existem louvores que o dirigente, que o pastor fala, dá lugar, amado, vamos lá. Nós somos pentecostal. Amém que você é pentecostal, eu também sou pentecostal, amado. Mas eu tenho que entender o que é louvor ao Senhor. O que é louvor e adoração. Se você não sabe como pastor, escute os louvores de Ana Paula, escute os louvores de Fernandinho, tem outros, eu estou citando só esses dois para não alongar muito o vídeo, para entender o que é louvor e adoração. Está vendo muita música que está honrando ao Senhor só com o nome, mas ela não tem nada de edificação, ela não tem nada de unção e ela não tem nada de devoção para com o reino. Quer também uma cantora sem ser esses dois? Elaine Martins. Elaine Martins, os louvores dela, se você prestar atenção, você vai ver que está ligadinho com o céu. Amém? Medite nessa palavra, o vídeo já ficou muito longo, com 13 minutos, para você que não tem condição de assistir um vídeo longo, porque é necessário que você esteja conectado ao Wi-Fi, não assista agora, pelos seus dados que vai ser consumido. Mas quando tiver mediante uma rede, assista esse vídeo, compartilhe, para que venha a edificar a vida e a mostrar onde é que está o engano, e que nem todos os pastores são 7-1. A Bíblia fala, em Isaías 56:11, cães gulosos, arrancador de lã, está escrito na Bíblia. Em Ezequiel 34 também está falando. Mas Ezequiel 3,17 também está advertindo. Pecador que tu vê no pecado, tu não avisar, eu requererei o sangue dele de tuas mãos. Avisando tu, ele morrerá em teu pecado, e o teu sangue eu não te cobrarei. Já falei isso também num vídeo desses aí. Então, meu amado, cada um tem o seu chamado. Se tem uns que tem um chamado para ficar só falando palavras de conforto, de esperança, mas não dá o receituário, conforme eu já falei também num vídeo, qual é o receituário? Porque você se prepare que vai derramar bênção sobre sua vida. Se prepare porque Deus tem uma porção para você, ainda esse mês. Mas qual é a receita? Qual é a receita? A receita é aquela que está em João 15:7. Se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserem e isso vos será atendido.
Ou aquela 2 Crônicas 7,14, esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, sararei a sua terra, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Então isso aqui é um receituário. Então não adianta, amado, você pregar para levantar a autoestima. Ah, irmão Jorge, eu vou para a igreja só para poder ouvir coisa, para poder entristecer meu coração. Então você não está entendendo qual é o ministério. Você não está entendendo para que você vai à igreja. Meu querido, a Ana, ela orou vários anos. A Bíblia não fala isso, mas fala a Bíblia que ela subia para se ficar de ano em ano. E por causa de que naquela noite Deus atendeu a petição dela? Porque ela estava fazendo uma petição para engrandecer o reino. É o que está faltando nos dias atuais. Tem muito pregador que está pouco se lixando em engrandecer o reino. Ele está preocupado em engrandecer o ministério dele. E tem muitos aí que foram convertidos pela ganância do dinheiro. Estão abandonando o ministério, estão entregando a A, B, C e D e estão indo para onde estão pagando melhor. Quantos pastores tem assim no mundo? Não sei. Mas se você pesquisar na internet, você vai ver histórias tristes. Eles começam bem, com carro, com casa, com atenção, com INSS, com várias mordomias, só por causa de quê? Porque ele tem uma boa oratória. E aquele presidente, pastor presidente daquele ministério, sabe que aquele homem, ele tem potencial, mas não sabe lá na frente a desgraça que vai ser. Lembra de Davi, segundo o coração de Deus? O profeta mandou ele escolher. Ou a morte, ou a espada não sairia da casa. Davi, mais à frente, no Salmo 51, ele fala: não retire de mim o teu espírito. Por quê? Porque ele sabe que sem o Espírito Santo ele não é nada. E muitos já perderam a unção do Espírito Santo e estão apenas como papagaio de púlpito, fazendo as pessoas rirem da gargalhada. E enquanto tiver pessoas sem discernimento espiritual para entender que aquilo ali é uma astuta cilada do diabo, vai haver gargalhadas, vai haver riso, e na saída o pessoal vai falar: que pastor maneiro, gostei muito dele. Vai nessa. E tu, amado, só a misericórdia na tua vida. Quanto a você que entendeu esse mistério dessa palavra, ore. Ore, porque o Senhor Jesus está voltando e muita gente vai ficar porque está disperso, porque não está interessado em crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor permitir. E que o Espírito Santo de Deus fale melhor a cada coração que ouvir esse vídeo e seja abençoado conforme o Jesus falou, né? Aquele que tem um talento em terra merece ser tirado. Mas aquele que aplica aquele talento que tem, merece que ganhe mais ainda. Então, se você compartilha esse vídeo, porque entende que essas palavras não é pensamento de Jorge TKD, pregador, você está no caminho certo. Mas se você achar que não, é um direito seu. Siga teu caminho, que o abismo está aguardando, sorrindo para você, cada passo que você se aproxima. Amém? Que Deus te abençoe.